Bem, pessoal, vamos fazer mais um problema, tá? É agora o problema do capítulo 1, o problema 21, ok? Que ele diz assim: supondo que a água tem uma massa específica de exatamente 1 grama por centímetro ao cubo, determine a massa específica de 1 metro cúbico de água em quilogramas, ok? Determine a massa de 1 metro cúbico de água em quilogramas. Então, na verdade, você tem a massa específica, né, em 1 grama por centímetro ao cubo, e ele está pedindo a massa específica, ok, em quilogramas por quilogramas por metro cúbico, ok? Então, vamos lá. Então, é o problema. Então, vamos fazer agora o problema, né? Capítulo 1, problema 21, ok? E ele diz o seguinte: quem é o fator de conversão, né? Vai ser 1 grama é equivalente a dizer que é 1 centímetro cúbico. Ou seja, 1 grama de água tem 1 centímetro cúbico de água. Ou seja, se você pensar em 1 centímetro cúbico de água, você está pensando que tem 1 grama, a massa de 1 grama. Então, e ele quer encontrar a massa específica em quilogramas por metro ao cubo, ok? Então sempre você vai começar pelo que você tem. Você não tem nenhum dado extra, só tem um fator de conversão. Então você começa pelo fator de conversão. Então vamos lá. Começando pelo fator de conversão, F, né? Você tem o seguinte, lembrando que isso é sempre igual a 1, né? Então você vai ter 1 grama por centímetro ao cubo. Lembrando que eu tenho que escrever assim, grama, o fator de conversão grama por centímetro cúbico, porque eu tenho que obter no final quilograma por metro cúbico. Então você tem que transformar tanto essa unidade quanto essa para as unidades que você quer. Bem, então transformando aqui você vai usar fatores de conversão, ok? O fator de conversão de quilograma para grama, você tem aqui 1000 gramas, é 1 quilograma, ok? Vezes o centímetro cúbico, se você reparar, tem 3 aqui. São 3, né? Então são 3 fatores de conversão. Então tem que multiplicar por quê? Sei que o fator de conversão linear é 100 centímetros, ok? É 1 metro. Certo? Nota, são 3, tem que multiplicar 3 vezes. Para o cara que é mais experiente, ele poderia ver o seguinte: não precisa multiplicar por 3 fatores. Basta você levar aqui a terceira, eleva a terceira aqui e eleva a terceira aqui. Então não precisaria escrever 3 vezes. Como a gente está aprendendo, então eu vou fazer mais devagar, certo? Então 100 centímetros por 1 metro. Estamos no início do nosso curso. Quando tiver no estágio mais avançado, esses passos vão ser pulados, ok? Então, vezes 100 centímetros tem 1 metro, ok? Então, isso aqui já vai dar o quê? Né? Vai dar, você vai ter que cortar aqui centímetro cúbico com esses 3 centímetros aqui, ó. E o grama com esse grama aqui. Então você já obtém aqui, né? Vai ser o quê? Vai ser 10 a sexta dividido por 10 ao cubo. Qual a unidade? Quilograma. O quilograma aqui que sobrou por metro cúbico, ok? Quilograma por metro cúbico. Bem, isso aí foi a resposta do item A, né? A resposta do item A do problema. Se você reparar, o problema tem dois... desculpa, vamos só ajeitar nossa resposta, né? Porque a gente vai usar depois. Então isso aqui vai dar 10 a terceira quilograma por metro cúbico, ok? Então, voltando agora para o problema, vamos dar uma olhadinha, uma espiada no problema. Ele diz o seguinte: suponha que são necessários 10 horas para drenar um recipiente com 5.700 metros cúbicos. Então, a gente já tem outro fator de conversão, né? Esse aqui já... ele está B, né?
Então é necessário 10 horas para drenar 5.700 metros cúbicos de água. Ok? Isso é o fator de conversão. Bem, o que ele fala mais? Qual é a vazão da massa da água do recipiente em quilogramas por segundo? Então o que ele quer trocar? Esse fator de conversão aqui, ok? E você quer obter a vazão, né, em quilogramas por segundo, ok? Você quer a sua resposta em quilogramas por segundo. Então, novamente, você tem que começar daquilo que você tem, ok? Quer saber qual é a vazão, ok? Então, você começa daquilo que você tem. Então, você tem um fator de conversão. Note, o tempo vai ter que estar embaixo, né? Mas para cortar, ok? Então, o tempo vai ter que estar embaixo. Então, vai ficar o seguinte. Então, você tem 5.700 metros cúbicos dividido por 10 horas. E a gente tem que encontrar nosso fator de conversão em quilogramas por segundo, ok? Note que a gente vai usufruir disso aqui, ok? Para fazer a conversão de metro cúbico para quilogramas, ok? Então, eu sei, já vou multiplicar aqui já. Vou pegar o meu resultado do item A. Então vai ficar 1 metro cúbico equivalem a 10 a terceira quilograma. Então, o quilograma já apareceu aqui, tá vendo? Falta aparecer o meu tempo, a unidade do tempo. Então, eu sei que 1 hora, né, são 60 minutos. E 1 minuto são 60 segundos. Então você cancela aqui, ó. Cancela aqui, cancela aqui e já dá a sua resposta do problema no item B. Que ficaria o quê? Daria o que aqui? Embaixo você tem 3.600 vezes 10, então dá 36 vezes 10 a terceira. Em cima você tem um fator de 10 a terceira, que vai cancelar, cancela, e tem os 5.700, ok? Qual a unidade? Quilograma para o metro cúbico. Então, vai dar quilograma por metro cúbico, ok? Se você calcular isso aí, eu não costumo fazer, mas já que está tão rápido, é só uma divisão, né? Então, 5.700 divididos por 36, nós obtemos 158. Você pega o menor número, né? Números significativos, né? Então, vamos colocar aqui, então, 158 vírgula 3, ok? Tanto arredondando, trocando, dá o mesmo valor aqui. Então, vírgula 3. Quilograma. Toda vez eu tô trocando quilograma. Falo quilograma e boto quilômetro. Por metro cúbico, ok? Ó, o quilograma aqui, ok? Bem, essa é a resposta do item B, ok? 158.3. E aí, pessoal, aqui a gente termina algumas questões aí do capítulo 1 e a gente se vê agora no capítulo 2. Então, bons estudos para vocês e até a próxima.